Meu nome é Solange Maldonado. Se você já conhece os nossos vídeos no YouTube, a nossa escola de moda online, você já conhece um pouco desse nosso trabalho. Eu estou aqui para te dar o meu testemunho. Como tudo isso começou? Quem é Solange Maldonado? Eu trabalho há mais de 30 anos com moda. Isso trabalho de verdade, porque eu fiz o meu primeiro curso aos 9 anos de idade. Parece muito cedo, e é realmente, mas eu nasci apaixonada por costura, né? Por desenho, e também, em contrapartida, eu amava, eu brincava, né, de ensinar para as minhas bonecas. Tudo que eu aprendia na escola, eu ensinava para as minhas bonecas. E hoje eu posso ver que estes são os dons que Deus me deu, com os quais eu trabalho hoje. Eu trabalho com desenho de moda, com costura e com ensino. E sou extremamente feliz por isso. Mas eu não comecei com a escola. Eu comecei há mais de uns 30 anos atrás, trabalhando como você talvez esteja hoje. Fazendo todos os tipos de corte e costura, de cursos de corte e costura, comprando tudo o que aparecia no mercado e trabalhando com muita insegurança. Depois eu fiz um curso no Senac, um curso de estilismo, de desenho de moda, e aí eu comecei a trabalhar como estilista na região de Uberlândia, em Uberlândia e na região aqui próxima, né? Ituiutaba, cidades vizinhas daqui de Uberlândia. E esse trabalho eu desenvolvi por 15 anos. Eu tinha sob minha responsabilidade 15 confecções. Essas confecções eu fazia todo o processo, desde a escolha do material, o estudo de tendências, o estudo do estilo da confecção, e eu criava tudo. Uma vez por semana eu ia na confecção para a prova das peças piloto. Nós trabalhávamos, em algumas confecções, nós trabalhávamos com pronta entrega. Em outras, nós trabalhávamos com pedido. Essas confecções de pedido era um trabalho muito estressante, porque não existia na época a informação como nós temos hoje. A informação vinha sim, era importado, tinha as importadoras, como a Arene Guelph, né, que é uma importadora de revista, a HB Revistas também, só que era muito caro. E nós tínhamos que desenvolver todo um processo, toda a coleção, a pilotagem. Já estávamos com todos os como se diz, todas as coleções para cada vendedor já estava pronta, né? Na época em que era lançada a Fenite, tá? Na época tínhamos a Fenite em São Paulo e Minas Mostra Mulher em Uberlândia. Se você não sabe, eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, e a moda mineira é uma moda muito bem conceituada, e Uberlândia esteve no topo dessa lista durante vários anos, e eu pude participar desse período. Os anos 80, 90, a gente estava muito bem cotado no mercado nacional. E as minhas roupas, as minhas criações foram para a Fenite, foram para Minas Mostra Mulher. E com muito sucesso, com elogio de crítica, inclusive, e com venda espetacular. Só que essas vendas, elas foram uma alegria no início e uma tristeza no final. Por quê? Porque naquela época as confecções começavam como fundo de quintal. Então aumentava a venda, o proprietário comprava a máquina e ia, né, aumentando a confecção. Não tinha faculdade de moda como tem hoje. Moda nem era uma profissão. Então, quando nós voltamos, né, da feira, teve a primeira feira, foi muito bem, só que o maquinário não era específico para jeans. Então, o primeiro ano,
o proprietário da confecção ralou para dar conta de todos os pedidos. E teve algumas críticas, né, no acabamento. Aí o que ele fez? No próximo ano, fomos novamente para a Fenite e aí teve todo o sucesso esperado com a coleção, venda, e ele entrou no financiamento. Isso foram umas 3 confecções, tá? E foi muito triste, porque o plano mudou, as regras do jogo mudaram no meio do caminho e eu vi essas confecções falirem por não conseguirem entregar o produto. Eu também vivenciei muito problema na graduação de entrega, né, das peças, porque o mostruário ele é feito num único tamanho, mas a entrega é feita na grade, né? E teve uma confecção de jeans que entrou naquele ano, entrou com a coleção infantil junto com a coleção adulto, e foi uma alegria de venda e uma dor de cabeça na entrega. A modelista não sabia graduar, então ela achava que saindo para fora do molde, ela estava ampliando o molde. E o que isso aconteceu? O que aconteceu com isso? As calças, principalmente, retornaram. As blusas retornaram, porque quando você desenha para fora de uma cava, para fora de um gancho, você criou uma curva menor do que a anterior. E essa não é a necessidade de uma graduação. Então, por que eu estou te falando isso? Para te dizer que quando eu desenvolvi o método, eu já tinha uma bagagem, né, de vivenciar dentro das confecções os problemas diários. O problema de não haver um padrão de modelagem. Uma hora o modelo 42 era maior do que o 44, porque a cada modelo a modelista começava do zero, ela não tinha um padrão para seguir. E ela achava que, sabe aquela coisa de realmente não ter uma sequência, uma receita de bolo, tá? Só que a gente estudava, quer dizer, eu estudava muito, né, tendências de moda, que imagina você a minha responsabilidade. Por trás de cada coleção que eu fazia, existia toda uma estrutura, né, que dependia da minha coleção, dependia daquilo que eu criava. Não era só aquelas pessoas que me pagavam a coleção, mas por trás disso tinha toda a equipe que desenvolvia, né? As costureiras, portadeira, a modelista, os viajantes. Era toda uma estrutura que dependia que eu acertasse, né? Então eu estudava muito. Eu fazia algumas loucuras. Por exemplo, teve uma época, eu lembro que comprei umas fitas de desfile de moda da Arena Guelph. E na época eu fiz o parâmetro, né? Aquelas fitas eram o preço de um Fusca, sabe? E eu comprei. E aquilo ia me servir por 3, 4 meses. Mas era algo que eu precisava fazer, porque não existia internet. Eu tive a felicidade de ter pessoas, de começar a trabalhar com pessoas que tinham acesso a essas informações e que me levaram, foram pessoas que me levaram a conhecer São Paulo, a parte, né, voltada para a moda que existe em São Paulo, essas importadoras. Eu tive livre acesso porque eu entrava com o crachá, com o nome daquela empresa que eu representava. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecidos, numa loja de tecidos como estilista, e ela me abria portas para qualquer feira. Então, quando você criava naquela época uma coleção, você não tinha muita informação e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Imagina você, todos os anos, em cada estação, eu ia para a Fenite, mesmo que eu não tivesse roupa ali, né? Por que eu ia?
eu ia para ver se eu havia acertado, tá? Então, assim, a viagem de ida era um sufoco, porque eu estava a caminho para saber se todo aquele processo que eu havia feito, que eu havia idealizado, as coleções que estavam prontas já para sair, né, os mostruários que estavam nas mãos já dos viajantes, se haveria sucesso na venda ou não. E naquela época a moda era ditatorial. Por exemplo, hoje nós temos vários comprimentos de saia, de calça, de estruturas, mas naquela época era uma só que funcionava. Então, se as saias estivessem com 80 centímetros e você fizesse com 75, morreu a coleção. Ninguém comprava, tá? Todas as pessoas usavam, a moda era a mesma, então ela era aquela estrutura, era aquela e ponto. A cor também influenciava de uma forma expressiva. Por exemplo, a cor da moda era a cor da moda, então todas as lojas queriam comprar a cor da moda. Você tinha na sua paleta de cores da coleção, você tinha outras cores, mas você tinha que ter peças naquela cor da moda. Mesmo que aquela não fosse a que mais vendesse, tá? Então, assim, era difícil? Era. Era gratificante? Era também, porque quando você acerta, quando você vê o sucesso, quando você vê uma crítica ótima em relação ao trabalho que você desenvolveu, essa é a cereja do bolo, né? Mas eu ficava com muita apreensão em relação ao produto a ser entregue. Porque cada confecção tinha uma profissional, uma modelista. Essa modelista, ela vinha de cursos como os que eu havia feito. Tinha na época o curso industrial, que foi muito bom quando a roupa entrou naquela estrutura desestruturada, né? Então que as cavas eram caídas, os blazers completamente quadrados. Então a medida da cava era a medida do ombro até a barra, a metade até a cintura, metade era cava, tá? Então era fácil, né? Modelar nessa época foi bem tranquilo. A princípio, tudo que se fazia se vendia. As pessoas não se preocupavam muito com qualidade. Mas à medida que a moda foi mudando, que foi estruturando, que foi entrando a alfaiataria, a coisa foi complicando, né? E aí a gente viu as modelistas ficarem completamente perdidas, porque elas tinham uma noção muito básica, né? E as coisas saíam meio que, sabe, na adivinhação. Pra você ter uma ideia, se fazia umas 5 peças para piloto para chegar numa que fosse, sabe, mais próxima daquilo que você tinha idealizado. E aí, muitas vezes, você tinha que aprovar aquilo para botar na produção, porque as máquinas, elas precisam ser alimentadas. Quem não tem confecção não sabe disso. Existe por trás da criação uma estrutura ali sendo alimentada. Então, as mesas precisam de alimento, as máquinas precisam de alimento. O que é isso? São os tecidos, são as peças cortadas, aqueles pacotes de roupa já pronto para as costureiras fecharem, tá? Então, é toda uma estrutura que nós tínhamos que alimentar, né? Tínhamos que manter ali azeitado e funcionando. Quando houve essas mudanças de plano, né, essas mudanças de moeda, essas falências de confecções que fecharam, eu me vi meio que, sabe, olha, eu preciso de algo que seja meu, né? Que eu possa ter uma segurança minha, né? Eu não posso ficar na mão de uma confecção que hoje ela está aberta e amanhã ela pode não estar. Então, o que eu fiz? Eu já tinha uma noção do que eu achava certo, mas eu não tinha nem tempo para fazer isso, funcionar e botar em prática. Eu cobri as férias de uma modelista, de uma das confecções que eu trabalhava,
E com isso eu comecei a idealizar o padrão industrial, tá? Esse padrão eu demorei 1 ano para chegar num estilo que realmente atendia a qualquer necessidade, que realmente é um ponto de partida para qualquer modelo e para qualquer biotipo. Existe uma facilidade hoje. Quem faz os cursos com a gente, quem conhece o nosso método, sabe, né? Se você ainda não conhece, vá lá no nosso site, veja o testemunho dos alunos. Eu mesma tenho começado algumas entrevistas, né, com alunos, e eles contam a sua história de como é que se desenvolveram. E é unânime essa noção de que é muito prático, né? Desde que você aprende como é o método, como pensar e como agir, é prático, tá? E foi feito realmente para ser assim. Só que eu vou te contar um segredo. Ele não foi criado para ser curso. Ele foi criado para me beneficiar, porque o meu sonho na época era o meu ateliê de alta costura. E eu cheguei a ter esse ateliê. Aqui em Uberlândia mesmo, eu na Band tinha um programa e eu tive a experiência de trabalhar nesse programa durante um tempo e a gente recebia as cartas, né, das pessoas e eu desenhava ao vivo, né, durante o programa, os modelos. E isso para mim foi excelente, porque eu já tinha montado meu ateliê e isso foi ótimo, né? Porque as pessoas passaram a me conhecer fora da indústria, né? Fora das confecções. E eu realmente tive o meu ateliê. Eu fazia roupas para formaturas, não para casamento, tá? Porque como eu ainda mantinha a confecção, essa orientação, essa consultoria de moda, eu não tinha chegado ainda a roupas de casamento. Eu tinha chegado até a roupas de formandas e mães de noivo e tudo, mas a noiva não tinha chegado não. Até porque eu precisaria estar me dedicando inteiramente, né, a esse processo. Mas, paralelo a isso, eu sempre tinha algumas alunas. Eu não sei bem como é que começou essa história de ter aluno. Acho que é uma mãe de alguém, porque uma época eu dei aula numa escola aqui em Uberlândia, um projeto da prefeitura, eu dei aula de estilismo. E algumas pessoas, sabendo disso, às vezes chegavam para mim, minha filha quer ser estilista, você não dá aula para ela? E eu, tudo bem, vamos marcar. Como eu te falei, eu sempre gostei de ensinar. E com o meu ateliê, essa coisa de ensinar, ela começou a ser paralela. Eu sempre tinha algumas alunas e junto com o ateliê, com algumas costureiras que eu tinha, com o meu trabalho de ter que estar administrando tudo isso. E chegou num ponto em que eu tinha que fazer a opção. Eu, Solange, fiz a opção pelo ateliê. Eu fui em São Paulo e entrei em contato com as importadoras de tecido. Eu ia ter cortes de tecido específicos que nenhuma loja aqui em Uberlândia teria. Eu fui exatamente nas importadoras onde as grandes lojas de Uberlândia compravam. Conversei com a gerente, então havia já um projeto, né, para a gente trabalhar. Eu estava alugando já uma casa de 2 andares para fazer um showroom bonito, para realmente atender a alta classe, né? E isso estava já em andamento, era essa a minha opção. Mas eu orei, e na semana em que eu orei, entraram 3 alunas e não entrou nenhuma cliente pro ateliê. Isso para mim foi um estalo. Deus quer a escola e não o ateliê. Olha, eu sou muito obediente quando eu sinto no coração que aquilo é verdade. E eu falei pro meu marido, olha, para tudo que é a escola. Ele, você não sabe o que você quer, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, é coisa de homem, né? Eu acho que todas nós mulheres já passamos por isso.
Mas aí eu mudei tudo, eu aluguei uma sala e eu comecei a escola, né? E aí o ateliê, a confecção ficou em segundo plano. Eu ainda não tinha conseguido largar, mas 6 meses depois eu realmente larguei o ateliê, fiquei só com a escola e a escola começou a crescer. E de uma sala eu passei para um lugar bem maior, onde eu tinha umas 20 máquinas, eu tinha umas 3 mesas com alunos, eu devia ter umas 15 alunas por turno, né? E cada aluna tinha 3 aulas por semana. Então, assim, foi uma grande experiência para mim. Só que aí eu comecei a vivenciar um outro detalhe. Pessoas que vinham de fora de Uberlândia e ficavam aqui hospedadas em casas de parentes ou mesmo em hotel, ficavam por uma semana, 15 dias e faziam um curso assim rápido, né? Elas participavam das aulas cedo, à tarde e à noite. E eu comecei a ver que se eu gravasse isso, ia facilitar para essas pessoas e para mim, que eu estava cansada. Tanto que eu cheguei a ter um estresse muito grande, né? Porque imagina você, quem é que aguenta trabalhar todos os dias, cedo, à tarde e à noite? E eu trabalhava. Durante anos eu trabalhei assim, tá? E chegou um ponto que eu não dava conta mais, mas eu já tinha começado na internet. Então eu já tinha começado a gravar as aulas para atender inicialmente as pessoas que vinham de fora. Eu não pensava grande, eu não pensava que teria um alcance no Brasil todo ou até em vários outros países, como aconteceu logo de início e como é normal hoje a gente mandar curso para fora do país. Ainda estamos atendendo pessoas que são brasileiras que moram fora do país, ou pessoas que têm uma língua semelhante à nossa, né? Por exemplo, português de Portugal, né? De Angola, na Espanha, quem fala espanhol também consegue mais ou menos entender a gente. Então, eu tive aluna também em Peru, na Venezuela. Então, são pessoas que não eram brasileiras, né? Mas a maioria dos nossos alunos são brasileiros que residem ou em várias regiões do Brasil ou no exterior. E tem sido um grande sucesso. Eu posso dizer que foi excelente. Olha, eu nunca teria conseguido com o ateliê o que eu consigo com a escola. É muito bom participar do projeto de outras pessoas. Sabe, ver a semente mesmo, é plantar a semente, regar a semente e ver aquela semente florescer, frutificar, é maravilhoso. Eu louvo a Deus por ter me direcionado nesse caminho. Então essa é a Solange Maldonado, alguém como você, que começou com inseguranças, com dificuldades, tá? Com incertezas, que caiu, levantou, né? Que deu certo, não deu certo, mas que tem feito tudo o que pode para passar para você aquilo que, sabe, aquilo que Deus me dá. Porque tudo aquilo que eu aprendo com Deus, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que, sabe, eu passo com a maior alegria. Não tem aquela história de segurar. A gente passa realmente o pulo do gato para o nosso aluno. E o sucesso do nosso aluno é nosso também. Nós ficamos muito felizes quando vemos no Facebook, ou mesmo quando a pessoa nos envia um e-mail com as fotos, com o sucesso, com o progresso que ela conseguiu. E nós sabemos que parte daquele sucesso, uma sementinha, é a nossa participação, né? Então isso é muito gratificante. Então, olha, eu só tenho a te desejar sucesso se você é nosso aluno. Se você ainda não é, mas gosta de moda, tem esse desejo, entra no nosso site, conheça os cursos que nós oferecemos, venha ser nosso aluno, tá? Se você já trabalha com moda, venha se reciclar, conhecer um método, uma metodologia nova, premiada. Nós fomos já premiados por 3 vezes, sabe?
Nós fomos premiados em 2006 por inovação tecnológica, porque o método que nós desenvolvemos para esse atendimento online é inovador, né? Nós já fomos premiados pelo sucesso da nossa empresa, qualificados pelos nossos alunos, né? E isso é gratificante, porque é o reconhecimento de uma luta, né? Você sabe que aqui no Brasil tudo é conseguido com muito esforço, né? Nós não temos nada de bandeja. Para você ter uma ideia, eu comecei uma época em que, aqueles altos e baixos, eu estava com máquinas emprestadas. E houve época em que eu gravei vídeo que a máquina emprestada caiu um pedaço. E graças a Deus que existe corte na filmagem, né? Então, eu falo isso para te dizer que, independente da situação que você esteja agora, vale a pena se esforçar. Começar com o que você tem em mãos agora. Se você não tem condição financeira agora para adquirir um dos cursos, beleza, nós temos o curso Quarto de Bebê, que é grátis e que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Eu já tive alunos que fizeram quarto de bebê e deslancharam por esse caminho, que é um segmento da costura artesanal que é maravilhoso, é uma delícia, é um hobby. E ao mesmo tempo um hobby extremamente rendoso, né? Rentável. O que dá de valor é em termos assim, de 300% o ganho, né? Você compra os tecidos e aí você vai trabalhar as peças, é em torno de 300% ganho no quarto de bebê. E eu já tive alunos que fizeram esse curso primeiro, se capitalizaram e depois compraram o curso que elas realmente queriam. E nós atendemos também alunos de moda, alunos da faculdade de moda, porque há necessidade dessa base, né, desse conhecimento, né, de modelagem, de interpretação, para se formar um profissional de moda. No ensino secular, essas informações não existem. Então é necessário procurar fora dele. E a faculdade, ela exige que você tenha essa informação, né? Então, o aluno que se vire. Nós temos também tido alunos que vieram para a nossa escola depois de graduados em moda, que quando já queriam se especializar, por exemplo, em moda praia, em camisetas, em camisetes, em blazer, em roupa de noiva, né, roupa festa. Então, assim, as portas estão abertas para você, tá? Conte com a nossa experiência. Nós estamos aqui para fazermos o melhor para que você obtenha o melhor. E juntos nós trilharemos um caminho de sucesso. Eu acredito na parceria, né? Eu acho que cada aluno é um parceiro e nós estamos comprometidos com o seu sucesso. Seja bem-vindo e venha conhecer a nossa escola.